Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Lucas Smith e hoje eu vim aqui falar sobre a segunda parte da série O Mundo Sombrio de Sabrina. Uma série original da Netflix que conta a história da Sabrina Spellman, que é uma personagem original das HQs da Archie Comics, lá dos Estados Unidos, que é muito famosa e que inclusive são as mesmas HQs da Turma do Archie, que é as HQs que deram origem à série de Riverdale, produzida pela CW, mas que tem o mesmo diretor, que é o Roberto Aguirre Sacasa. A Netflix exibiu recentemente a segunda parte dessa série, porque ela não é feita por temporadas, ela está sendo feita por partes. Eu terminei ontem de assistir esses episódios e vim aqui comentar com vocês o que eu achei dessa segunda parte da série. Na primeira parte, que foi lançada ano passado, eu acho, se eu não me engano, contou um pouco da trajetória da Sabrina enquanto ela decidia se assinava ou não o livro da besta. Por quê? Ela tinha acabado de completar 16 anos, eu acho, se eu não me engano, e ela tinha que decidir se ela ia viver uma vida de bruxa ou uma vida de humana, porque ela era meio humana e meio bruxa. E aí teve toda essa relutância e vários acontecimentos nessa primeira parte que levaram ela à decisão de assinar finalmente o livro da besta. Na segunda parte foram as consequências dessa assinatura e todos os planos que estavam sendo feitos para ela, baseado em uma profecia muito antiga que já existia sobre a Sabrina Spellman e sobre a volta do Senhor das Trevas, a volta do Lúcifer para a Terra. E que inclusive ele ia libertar todos os demônios do inferno, transformando a Terra no próprio inferno e ia reinar tudo por aqui ao lado da Sabrina, sendo a rainha dele. Então esse que foi o plot aí dessa segunda parte de Um Mundo Sombrio de Sabrina, que eu vim aqui comentar com vocês, mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, porque eu sei que muito provavelmente você está assistindo esse vídeo e não é inscrito aqui ainda no canal. Então desce um pouquinho a tela, clica no inscrever-se, deixa seu like também que ajuda bastante a divulgar esse vídeo e vai deixando nos comentários também o que você achou dessa segunda parte conforme eu for falando aí com vocês pra gente trocar essa ideia sobre essa série. E pra quem ainda não assistiu essa segunda parte de Um Mundo Sombrio de Sabrina, relaxa, não vai ter spoiler, você viu aqui no título que não tem spoilers esse veredito que eu faço, mas quando for lá pro finalzinho eu vou comentar algumas coisas do final dessa parte dos últimos episódios ali. Mas quando isso for acontecer, eu vou avisar antes, então pode assistir tranquilo aqui que você não vai tomar spoiler. Pelo menos nada que seja importante que vai estragar a sua experiência, porque aqui no canal é proibido spoiler. Bom, primeiro falando da história no geral, eu senti que essa segunda parte, ela teve uma evolução muito grande, cara. Tanto nas atuações ali, nas histórias e nos personagens em si. Porque eu senti que eles finalmente puderam demonstrar o poder que eles tanto falavam que tinham lá na primeira parte. Porque a gente sabia que eles eram poderosos, mas a gente não tinha visto ainda eles usando os poderes. E quando eu digo eles, eu quero dizer os personagens do elenco principal. Mas, por exemplo, a tia Zelda e a tia Hilda, mano, elas são poderosíssimas. A tia Hilda, inclusive, que você olha pra ela, você não dá nada, ela é sempre tão fofinha, tão bonitinha, né? Fala com você toda delicadinha. Mas, mano, ela é muito poderosa, ela conhece os feitiços muito fodas, ela tem um conhecimento muito grande. E ela provou isso nessa segunda parte. A tia Zelda também mostrou o quanto ela é muito foda e o quanto ela faz de tudo pela família dela. O padre Blackwood também, que ele foi muito mais pro lado de vilão nessa segunda parte, mas que ele mostrou também que é muito poderoso e que tem que ser um cara que a gente tem que tomar cuidado também. As Irmãs Estranhas também mostraram que elas também são bastante poderosas. O próprio Ambrose também, e a Lilith, que a gente descobriu, né, que é a senhora Wardwall, ou a Madame Satã, ela também mostrou que é poderosíssima, que ela é muito foda também. E, é claro, a Sabrina Spellman, que ficou ainda mais poderosa do que ela já era. Ela já tinha demonstrado esse poder lá na primeira parte, quando ela matou os espíritos das bruxas lá. Mas nessa segunda parte, mano, ela ficou ainda mais foda, se é que isso é possível. Então, eu gostei porque os personagens evoluíram muito nessa segunda parte, fora que as atuações também dos atores, né, desses personagens que eu falei, ficou muito melhor, porque eu acho que eles já estão mais à vontade no papel, sabe? Eles já estão mais acostumados e tal, então a desenvoltura deles na representação acabou sendo muito melhor. Outra coisa que eu gostei bastante também nessa segunda parte foi que eles têm uma religião, que eles adoram o Satã, adoram o Lúcifer, assim como católicos, evangélicos adoram a Deus, assim, né, como cada religião tem, né, a sua pessoa que adora ali, uma divindade, etc. Então não deixa de ser uma religião. Só que na primeira parte era um negócio que eles forçavam demais, sabe? Parecia que a cada frase, não necessariamente a cada frase, mas a cada cena que tinha, eles tinham que falar salve Satã, ou praise Satã, ou qualquer coisa desse tipo, sabe? Eles tinham que enfiar em quem estava assistindo a adoração que eles tinham, da religião que eles tinham, da crença que eles tinham. E isso aconteceu muito na primeira temporada, e se no começo isso era engraçado, a partir de um certo momento ali da primeira parte, eu comecei a achar um pouco forçado, porque toda hora falavam isso, e o que é normal, é ok, porque eles eram fanáticos, eles eram religiosos fanáticos.
E qualquer fanatismo de qualquer religião acontece dessa forma. Né? Quem é evangélico, ou católico, ou alguma outra religião que eles são muito fanáticos, em tudo também eles acabam colocando Deus. E para as pessoas que não acreditam, acaba se tornando meio chato. Ou seja, para as pessoas não satânicas que estavam assistindo Sabrina, não sei se para todo mundo, mas para mim pelo menos, chegou uma certa parte ali e começou a me incomodar, porque toda hora eles falavam isso. Na segunda parte, não. Na segunda parte se tornou um negócio muito mais natural. Eles continuam adorando, né, o Senhor das Trevas, eles continuam indo para a Igreja da Noite, eles continuam tendo essas crenças, só que ficou um negócio muito mais natural, sabe? Quando cabia, quando era condizente com o momento e com o assunto que eles estavam tratando, eles falavam sobre isso. Mas quando estavam falando de uma outra coisa nada a ver, era ok, sabe? Eram pessoas normais. E eu achei isso muito mais natural e muito mais fluido nessa segunda temporada, eu curti bastante. E mais uma vez a Netflix tratando de assuntos muito importantes, é mais um ponto positivo para essa temporada, que foi a transformação, se podemos dizer assim, da Suzy para Teal. A Suzy, ela era não necessariamente uma menina, mas ela sempre foi tratada como menina, ela foi criada como menina pelo pai dela, só que ela é, na verdade, uma pessoa não binária. O que é uma pessoa não binária? Uma pessoa que não se identifica totalmente como homem, nem totalmente como mulher. E essa era a personagem Suzy, só que ela assumia, né, a sua identidade como Suzy porque ela foi criada dessa forma. Nessa segunda parte, ela passou a ser conhecida, né, ser tratada por todo mundo como Teal, porque ela disse que se sentia mais à vontade num corpo de menino, sendo tratado como um menino, e é assim que ele queria ser tratado por todo mundo, pelos colegas, pelo pai. E isso no começo foi bem difícil para todo mundo, sofreu muito preconceito, mas ele conseguiu ganhar o respeito de todo mundo, conseguiu convencer até o próprio pai, por mais que a gente viu que ele estava meio na relutância ali. Só que por que eu tô falando disso? Por que foi um ponto positivo? Primeiro, pela representatividade das pessoas não binárias, porque existem muitas pessoas não binárias no mundo. Existem muitas pessoas que não se identificam com o gênero masculino nem com o gênero feminino. E ver um personagem desse em uma série tão grande, tão importante quanto o Mundo Sombrio de Sabrina, cara, isso está sendo muito importante. Eu tô vendo isso crescendo cada vez mais, é lógico que é muito pouco ainda, mas é um passo importante que a série deu, mostra que a série tá bem à frente. E o legal é que não foi um negócio, mais uma vez, não foi algo forçado, sabe? Um negócio que aconteceu natural e que teve a sua importância, teve a sua representatividade, mas não tirou o foco da história principal, que era a Sabrina e toda a profecia em volta da personagem dela. Então foi um negócio legal por causa disso, sabe? Foi natural, foi uma coisa que aconteceu porque acontece em qualquer lugar. E o mais legal de tudo isso é que o Teal, ele é interpretado por Lancelot Watson, que também é um ator ou atriz, aí fica meio difícil a gente fazer essa denominação, mas é uma pessoa que também se identifica como não binária no mundo real. O que deixa mais importante ainda esse papel, porque às vezes coloca, né, um gay ou um transexual, ou nesse caso um queer, que seria um não binário, mas é interpretado por uma pessoa hétero, ou por uma pessoa que tem uma definição que sofre menos preconceito, por exemplo. O que não foi o caso, sabe? A representatividade é muito mais do que mostrar um personagem desse gênero não binário. É você contratar alguém para esse papel que também é não binário. Isso é representatividade, cara. Isso é muito mais importante do que apenas colocar o personagem lá. Então, assim, foda demais. Ponto positivíssimo pra Netflix nesse quesito. Agora, voltando a falar um pouquinho da história, né, da série como um todo de Sabrina, eu sempre fiquei meio confuso. Por que a Netflix resolveu, em Sabrina, no Mundo Sombrio de Sabrina, separar os episódios como partes e não como temporadas, como a gente tá acostumado, né? Normalmente é temporada 1, 2, 3, e aqui foi parte 1 e parte 2. Por quê? Pra mim isso nunca fazia sentido. Só que quando eu fui chegando na reta final da segunda parte, eu consegui compreender um pouco melhor. Porque essas duas partes, eles se complementam muito, por mais que tenham plots um pouquinho diferentes, só que eles se complementam. E um grande exemplo disso é que não sei se vocês vão lembrar, mas lá na primeira parte, teve uma cena que a Sabrina, acho que ela tem uma visão, um sonho, não lembro muito bem, que ela vê 2 bebês no dia do nascimento dela, e um desses bebês com a perninha da criatura, do demônio ali, tipo umas patas, alguma coisa desse tipo. E a gente não entende muito bem o porquê, mas isso é explicado na segunda parte e tem tudo a ver com tudo que está acontecendo na segunda parte. Então é um complemento muito grande, isso é só um exemplo. Porque várias outras coisas, como por exemplo também o contexto familiar do Harvey, que tem as minas e tudo mais, tudo isso também que a gente viu na primeira temporada e que aparentemente era meio fora de contexto, não tinha muito sentido, nessa segunda parte tem tudo a ver com a história. Então se complementa, sabe? Então talvez realmente funcione muito mais como primeira e segunda parte do que como primeira e segunda temporada. Eu achei isso bem legal. E como eu falei, a série era muito mais puxada pro sombrio, pro terror e pra tensão, pro suspense. E nisso, cara,
essa parte cumpriu muito bem, tão bem quanto ou até melhor do que a primeira temporada. Porque nessa parte eu fiquei muito mais tenso, cara, principalmente na reta final ali, algumas coisas iam acontecendo, uma galera quase morrendo ou morrendo, e eu ficava assistindo, assim, sabe, naquela tensão do que vai acontecer agora, o que vai acontecer daqui pra frente. Era um negócio que me pegou bastante, que me empolgou. Eu assisti esses 9 episódios da segunda parte, tão tranquilo assim, claro que eu demorei alguns dias entre alguns episódios e outro para assistir, só que por conta de compromissos que eu tive, porque realmente estava muito empolgante. Essa sequência de 9 episódios da segunda parte me empolgou e me envolveu mais ainda do que a primeira parte, que eu já tinha gostado pra caramba. Então valeu muito a pena, foi mais uma evolução que a série teve nesse segundo ano. Uma outra coisa que a gente precisa exaltar aqui nessa segunda parte foi o feminismo, vamos falar dessa forma, porque a gente viu o poder real das mulheres da série e elas são incríveis nessa segunda parte, principalmente, né? Na primeira ela já era, mas na segunda também. Por mais que os homens mostrem o poder que eles têm, o padre Blackwood, o Ambrose e tal, só que o foco aqui são as mulheres, cara, elas são muito foda. A tia Zelda, a tia Hilda, a Lilith, a Sabrina, mano, elas são muito, muito poderosas. As irmãs estranhas também são muito fortes, por mais que elas sejam meio coadjuvantes. Mas as mulheres têm um poder muito grande. Quando elas se juntam, velho, elas são capazes de fazer um estrago que qualquer homem que estiver no caminho vai se ferrar muito. E isso tem tudo a ver, cara, porque a série é o mundo sombrio de Sabrina. Sabrina é uma mulher, a protagonista da série é uma mulher. E às vezes o protagonista é uma mulher, só que os mais poderosos da série são os homens, e não faz sentido, sabe? Por mais que até aqui o maior vilão, entre aspas, que é o Senhor das Trevas, seja um homem, pelo final da série, aparentemente, isso pode começar a mudar. Não sei, mas tanto no vilanismo ali, no inferno, nos ambientes condizentes com a história do mundo sombrio de Sabrina, aparentemente as mulheres agora que vão começar a liderar, e foi legal ver tudo o que aconteceu até aqui, todos os acontecimentos que levaram a esse momento da dominância das mulheres na série, o que está sendo muito bem feito. Então vai cessar um pouquinho esse misoginismo, esse machismo que imperava, principalmente ali na Igreja da Noite. Agora as coisas vão mudar. E aproveitando que eu já tô falando do final, mas ainda sem dar spoiler, eu gostei muito que os amigos da Sabrina, né, o Theo, o Harvey e a Ross, eles ganharam uma importância maior ainda nessa segunda parte. Primeiro, é claro, por toda a relação que eles têm com a Sabrina e com todas as histórias que foram acontecendo individuais com cada um deles, mas principalmente porque eles ganharam uma importância na trama principal, que é sobre ainda envolvendo a profecia ali da Sabrina. Na primeira parte, eles eram só os amigos da Sabrina, eles eram só a galera que deixava a Sabrina em dúvida se ela queria viver o mundo dos humanos ou o mundo das bruxas, então não eram tão importantes assim, tinham importância, mas não diretamente. Na segunda parte, eles tiveram uma influência direta na conclusão dessa profecia de tudo que tinha para acontecer, então eu achei bem sensacional que eles conseguiram fazer algo tão importante e que provavelmente vão ganhar ainda mais importância daqui para frente. Então, para resumir, eu achei sensacional, achei muito foda mesmo a segunda parte, ainda melhor do que a primeira, que eu já tinha gostado bastante. Isso só me deixou mais ansioso para a terceira e para a quarta parte, que já estão confirmadas e que devem chegar aí a terceira no ano que vem, 2020, e provavelmente a outra em 2021, porque tem esse intervalo aí de um ano entre as séries da Netflix. Então, gostei pra caramba e eu quero saber de você que ainda não assistiu a série, gostou de tudo que eu falei aqui, me conta aqui nos comentários se você tá com vontade, se você vai assistir a segunda parte, ou se de repente você ainda nem assistiu a primeira, ficou com vontade, deixa aqui nos comentários pra eu saber. E você pode deixar seu like aqui e sair desse vídeo e assistir algum outro aqui pelo canal, porque daqui pra frente eu vou comentar rapidinho alguns acontecimentos do final dessa segunda parte, alguns questionamentos para o que pode acontecer na terceira, e isso vai ter spoiler. Então se você continuar daqui pra frente é por sua conta e risco. Mas se você for sair, não esquece de deixar seu like e de se inscrever aqui no canal. E você que já assistiu a segunda parte, ou você que não assistiu, mas não liga para o spoiler, quer saber tudo que eu vou falar por aqui, vamos começar a falar agora, mas se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui rapidinho enquanto eu falo, beleza? Primeiro eu quero falar que além de muito foda, esse final eu achei bem surpreendente, porque eu não esperava que o Nick estivesse ajudando o Senhor das Trevas. Não ajudando necessariamente, mas ele teve uma influência em todas as escolhas que a Sabrina foi fazendo,
e meio que foi sem ele perceber, né? Ele não sabia quais eram os planos reais pra Sabrina e acabou ajudando ele sem querer, mas ele se redimiu no final, que eu achei muito legal, porque eu não queria passar a não gostar desse personagem, porque ele é muito da hora. Outra coisa que eu achei muito foda também foi a bronca, mano, que o Padre Blackwood levou do Senhor das Trevas, mano, eu achei aquilo sensacional. Teria sido melhor se ele tivesse dado, né, uns tapas ali, tivesse humilhado ele de alguma forma ainda melhor, mas só a bronca que ele tomou já valeu bastante esse encontro. Mas, infelizmente, isso ocasionou a morte de muita gente por envenenamento lá na Igreja da Noite, que era agora a Igreja de Judas, porque o Padre Blackwood não queria se curvar a Sabrina e acabou matando quase todo mundo ali, inclusive quase matou a Agatha e a Dorcas também, o que foi muito foda, muito ruim. E logo depois ele fugiu, né, com os filhos gêmeos dele ali, só que por mais que isso tenha sido uma coisa ruim, ocasionou em uma coisa muito foda que eu tô ansioso pra ver, que é a parceria entre o Ambrose e a Prudence. Eles dois se juntaram agora pra ir atrás do Padre Blackwood e essa parceria, mano, vai render muita coisa boa, velho. Eu tô ansioso pra ver o que vai sair dali. Mais uma coisa que eu achei também muito foda foi o penúltimo episódio, eu acho, que foi o das mandrágoras. A Sabrina tentou fazer pra se livrar dos poderes dela e tal, e acabou criando um clone dela, só que o clone que teria os poderes, e ela seria uma mortal, e ao matar essa clone com os poderes, ela ficaria sem os poderes dela. E funcionou. E foi uma história bem bacana de acompanhar, do começo ao final, ali, inclusive o tio quebrando os outros mandrágoras lá, o próprio clone do Harvey, que tava ali meio babando, parecia que ia vomitar a qualquer momento. Foi uma cena bem legal, deu uma pontinha de pena, uma pontinha de tristeza quando a Sabrina acabou matando a clone dela, né? Que aí ela começou a chorar, falando que ela tinha tirado antes. Foi bem triste essa morte, a Sabrina, inclusive, acabou indo lá pra poder meio que socorrer ela e etc. Mas foi isso que acabou concluindo a profecia para que o Senhor das Trevas viesse pra Terra na forma angelical dele. Outra coisa que eu achei legal também foi a história da origem do Lúcifer, né? Mostrando ele lá no começo, com as asas arrancadas, e como é que ele foi aos pouquinhos se transformando naquele monstro que ele era, porque era uma dúvida que eu sempre tive. Como que ele se transformou naquele monstro? Sabe? Naquele bicho, naquela criatura, sei lá como é que fala. Eu sempre tive essa dúvida e mostrou, por mais que não tenha explicado, né, propriamente dito, mas mostrou essa transformação, na época que ele tava só ele e a Lilith, etc. Então foi uma coisa que... E aliás, falando da Lilith, a gente descobriu que ela era a Lilith no final da primeira parte, e agora a gente viu ela sofrendo bastante, porque o Senhor das Trevas, né, o Lúcifer, não cumpriu todas as promessas que ele tinha feito pra ela. E aí agora ela tomou conta da porra toda e agora vai se tornar realmente a Madame Satã ou a Rainha do Inferno. Ela não usou necessariamente esse nome, mas essa é o nome dela da personagem, né, nas HQs. Então eu não sei como é que ela vai se autodenominar daqui pra frente, mas provavelmente vai ser algo nessa linha. E foi legal até alcançar esse objetivo que ela sempre teve, por meios próprios, mas com um pouquinho da ajuda da Sabrina e da galera ali. E isso tudo ocasionou na saída do Senhor das Trevas, que agora tá preso no corpo do Nick, que foi pro inferno junto com a Lilith, contra a vontade dele, é claro. Mas agora teremos a Igreja da Lilith. O que eu achei muito legal e fez todo sentido, cara, porque não tem mais um Senhor das Trevas pra elas adorarem, pra eles e elas adorarem. Quer dizer, até tem, mas agora ele já não é mais tão querido pelas pessoas, porque todo mundo viu o egocentrismo que ele tem e ninguém quer servir a esse deus mais. Então a tia Zelda provavelmente vai começar a seguir a Lilith como a deusa dela e vai instituir isso na igreja dela também, para que, né, as pessoas comecem a adorar também muito mais a Lilith do que o Senhor das Trevas. Que, aliás, está preso no corpo do Nick, que é só um bruxo, então provavelmente ele não vai ter a totalidade dos poderes que ele deveria ter se ele tivesse solto. Então, muito por isso que talvez a Lilith consiga dominar tudo e seja a rainha, pelo menos por um tempo. Aliás, falando nisso, é bem possível que na terceira parte a gente veja algumas cenas no inferno. Vai ser um novo cenário que vai surgir aí na série, a gente provavelmente vai ver algumas cenas por lá. E a igreja da Lilith, ela provavelmente vai crescer bastante nessa adoração da Madame Satã. E provavelmente também as mulheres, principalmente, elas vão se juntar com o maior poder que elas tiverem para enfrentar o Conselho dos Bruxos, né? Que é tudo formado por homens machistas. Já foi provado isso na segunda parte. E que inclusive a tia Hilda matou um deles, né? Então é bem possível que tenha esse confronto aí entre eles, que são bruxos ou feiticeiros poderosíssimos. Então vai ser uma batalha bem grande entre a Igreja da Lilith e o Conselho, tenho certeza. E com tudo isso que aconteceu, restam algumas perguntas que a gente precisa fazer daqui pra frente do que pode acontecer na terceira temporada. Como, por exemplo, será que
o Satã, o Lúcifer, ele vai tentar se... Obviamente que ele vai tentar se libertar de alguma forma, mas será que ele vai tentar se passar pelo Nick e fingir que o Nick que tá dominando o corpo e tal, pra tentar sair do inferno? Ou será que ele vai de alguma forma matar o Nick? Será que o corpo do Nick não vai ser o suficiente pra prender ele? Será que ele vai conseguir sair do inferno no corpo do Nick? Ou ele vai sair do corpo do Nick antes pra depois conseguir sair do inferno? O que vai acontecer? Outra pergunta que foi levantada também, que a gente vai ter que saber nas próximas temporadas: a Sabrina tem uma irmã gêmea, ou um irmão gêmeo? Porque, né, quando teve lá nas visões que o pai dela entregou um bebê pro Lúcifer, tinha 2. Então, aparentemente, tem um perdido por aí. Será que esse que foi entregue tá lá no inferno comandando? De repente, a gente consegue ver ele nessa terceira parte? Ele ou ela, né, que pode ser um irmão ou uma irmã. E uma coisa que nunca foi citada na série, não que eu me lembre pelo menos, mas que acontece nas HQs, é que a família dos Spellmans, eles são muito famosos porque todo mundo que nasce tem um irmão gêmeo, e é sempre um do bem e um do mal. Então é bem possível que a Sabrina, claro, seja do bem e que tenha um irmão ou irmã gêmea por aí perdido que seja do mal. E aí pode ser alguém que esteja no inferno ou pode ser alguém que está perdido em algum lugar e que é bem possível que apareça nessa terceira parte. E outra coisa que devemos nos perguntar também é como é que vai ser daqui pra frente a senhora Wardwell, que ela voltou, a Lily já acabou trazendo ela de volta à vida, só que ela tá sem memória nenhuma. Então como é que ela vai reagir quando ela descobrir que o noivo dela morreu? Será que ela vai descobrir sobre todos os bruxos e bruxas, tudo que acontece em Greydale? Então veremos a atriz fazendo 2 papéis, provavelmente, tanto da senhora Wardwell quanto da Lilith. E será que quando ela voltar pra Terra, as duas ainda vai ter o mesmo corpo? Será que eles vão em algum momento utilizar a atriz que mostrou a Lilith lá no começo dos tempos? Como será que vai ser essa interação? Tô curioso pra saber também. E ainda todo esse quesito do Lúcifer estar no corpo do Nick. Isso já era uma coisa que estava muito teorizada e prevista pelos fãs há algum tempo, desde a primeira parte. Por quê? Existe um livro de uma história chamado O Homem que Vendeu Sua Alma, esse é o título adaptado aqui no Brasil. Nesse livro existe o diabo, e o diabo ele se auto-intitula como Old Nick, ou Velho Nick. Então, o nome do diabo era Nick, nesse livro. Só que o título original desse livro é The Devil and Daniel Webster. Daniel Webster é o mesmo nome e, se eu não me engano, o mesmo personagem, inclusive, que defendeu a Sabrina no julgamento que ela teve lá na primeira parte da série. Então dava pra ver que a série tinha uma ligação com esse livro. E como nesse livro o diabo se chamava Nick e na série tinha um personagem chamado Nick, as pessoas começaram a especular se isso ia acontecer por causa da ligação do livro com a série. E como se não bastasse, né, pra fechar toda essa teoria dos fãs que eles estavam fazendo, o ator Gavin Leatherwood, que faz o Nick na série, a primeira vez que ele fez uma postagem no Instagram sobre o personagem dele em Um Mundo Sombrio de Sabrina, que seria o Nick, ele colocou um emoji de diabinho. Então, né, os fãs ficaram loucos e começaram a teorizar que ele realmente seria o diabo ou que ele se tornaria o diabo em algum momento na série. E foi o que aconteceu. Então, uma profecia aí dos fãs acabou se cumprindo nessa série também. E pra fechar esse vídeo que já tá bem longo, na terceira parte teremos aí o clube ali dos amigos da Sabrina, todo mundo tentando se unir para ir até o inferno libertar o Nick. Mas a pergunta que fica é, será que a Sabrina vai tentar matar o Senhor das Trevas, vai tentar matar o Lúcifer? Porque ele foi burro o suficiente para contar para todo mundo qual é a única arma que existe no mundo que poderia causar a morte dele, que é a lança de Longino. De Longino? Deve ser Longino. Essa é a lança que foi usada para perfurar o corpo de Jesus Cristo depois que ele já tinha morrido na cruz, há mais de 2000 anos atrás. Essa é a única arma no mundo capaz de matar ele, e ele foi idiota o suficiente para contar isso para todo mundo. Então será que a Sabrina vai lembrar disso e vai atrás dessa lança para tentar matar ele? Será que ela vai acabar matando o Nick sem querer? Vamos ter que esperar para ver também, não tem jeito. Então assim, eu tô muito ansioso por essa terceira temporada, tem muita coisa boa que pode acontecer por aí, e tem muita coisa envolvendo o mistério da morte dos pais da Sabrina também, que podem ser respondidas daqui pra frente. Por enquanto a gente ainda sabe muito pouco. Então chega de falar, agora é a sua vez de falar um pouquinho nesse canal. O que você achou dessa segunda parte de Sabrina? Deixe os comentários aqui nesse vídeo. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal clicando nessa bolinha e ver outros vereditos nessa playlist que eu vou deixar aqui em cima. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima. Valeu!